Afirmávamos que somente é velho quem quer. Conheço pessoas que a partir dos 40 anos, aos 45 e principalmente quando se aposentam, que assinam o próprio atestado de decadência. E a palavra aposentado passou a ser o carimbo da senectude. Olha, ele é aposentado, é inútil, é a cadeira velha que rasgou a palhinha e se coloca no canto e não deixa ninguém sentar, porque está furada. Aí sim é uma coisa velha. Mas a pessoa aposenta-se para começar a trabalhar. Na Índia, nós vamos encontrar no Bhagavad Gita, e particularmente no Vedanta, uma proposta comportamental. O indivíduo até os 18 anos pertence, entre aspas, aos seus pais. Dos 18 aos 50, à família. E a partir dos 50 ele se pertence a si mesmo, para entregar-se à vida espiritual. Ele é totalmente livre, porque é o momento da sua maturidade e das suas experiências. Mas nós somos escravos de convenções, de imposições injustificáveis, de tabus e de superstições. Em nosso país, uma pessoa aposentada, assinalada por esse timbre de decadência orgânica e mental, é o indivíduo que se nega a viver. E não pode haver espetáculo mais hediondo do que as pessoas de mais de 40 anos, principalmente os homens, de boné, numa praça pública jogando dama ou gamão. E falando dos seus maravilhosos, detestáveis tempos do passado. Porque nada é mais detestável do que o meu tempo. Ai, antigamente era horrível. Não pode haver nada pior do que as viagens de antigamente. A pessoa de guarda-pó branco para entupir-se de areia de todas as coisas e de pó de todas as cores. Nada mais maravilhoso hoje do que uma pista de asfalto, ou do que o suave deslizar de um avião. E eu sou pioneiro da aviação. Viajei nos primeiros que chegaram ao Brasil na década de 40. E posso avaliar hoje com um Boeing, atravessando o oceano e indo pousar suavemente noutro continente na Europa ou na Ásia, e a pessoa sair tão confortavelmente quanto entrou, sem dar-se conta da viagem que fez. Então nós devemos negar-nos para uma boa saúde psicológica a esse timbre de ser aposentado. E aqui apresentaria uma sugestão às esposas: ponham para fora de casa os maridos aposentados. Não pode haver nada pior do que um homem aposentado dentro de casa. A mulher liga a luz, ele apaga. Ela abre o bico de gás, ele apaga para fazer economia. Não admitam. Ponham-no para trabalhar no lar Fabiano de Cristo. Aceita esses mamutes para reatualizá-los. E também a mulher, no período mais belo da sua vida, quando ela desabrocha, não pode haver nada mais belo e pleno do que a mulher de 40 anos, de 50, as de 70 também. Que é a plenitude. Olhe-se o rosto de uma coisinha fofa de 18 anos que passa, e o semblante tranquilo de uma mulher harmonizada de 50 anos. A mulher de Balzac já está totalmente ultrapassada. E sempre que eu falo a respeito da mulher de Balzac, eu me lembro de uma prima, que naquela época seu tormento era não completar 30 anos. E ela ficou 11 anos nos 29. Porque se completasse 30 anos seria balzaquiana. E ser balzaquiana era o sinete da mulher rejeitada, da mulher abandonada. Hoje, quanto mais experiente, mais requestada a mulher. Vejamos a revista Caras e as caretas horríveis que aparecem nela. E nós teremos ideia das mulheres no seu esplendor. Porque saúde é um estado de espírito. E o espírito jovial é sempre saudável. Carl Gustav Jung dividiu a humanidade em dois biótipos: o introvertido, que é sempre o indivíduo candidato a doenças,
E o extrovertido, que é o indivíduo saudável, é aquele que facilmente faz a catarse, que exterioriza conflitos, que se libera de todo esse tormento. Mas William James, o pragmatista americano, também dividiu as criaturas em dois grupos: os indivíduos fortes, os indivíduos fracos. Os indivíduos fortes não são os que têm bíceps desenvolvidos, são aqueles que se aceitam. Ele se aceita como é, e ele se ama exatamente porque assim é. O indivíduo fraco é o indivíduo mesquinho, calceta, reclamador, descontente. Ele sempre ambiciona aquilo que jamais terá e tem por meta algo que nunca conseguirá, porque ele é atormentado psicologicamente. Metchnikoff estabeleceu que existem dois biótipos: o esquizoide e o paranoide. Felizmente não estamos nem num lado nem no outro. Nós estamos na linha divisória. E podemos optar para a esquizofrenia ou a paranoia, a depender da nossa preferência. Mas será possível manter saúde? Desde que saibamos manter o estado de espírito, nós poderemos manter saúde. O Dr. Bernie Siegel, cirurgião oncologista, paladino da saúde integral. Eu, por exemplo, poderei aqui estar absolutamente saudável com um câncer em grande desenvolvimento. Tecnicamente eu estaria doente, mas como esse câncer ainda não atingiu os feixes de nervos sensíveis e o meu cérebro não detectou a dor, eu estou com saúde. Então a saúde é esse bem-estar que nós poderemos e deveremos manter quando a doença nos chama a atenção para a problemática da agressão ao organismo físico, ou aos sentimentos, ou aos distúrbios mais profundos da psique. E ele narra do seu consultório uma bela experiência. No mês de janeiro de 1981, chegou um paciente com 78 anos, John Florio. Era um homem jovial, corado, de muito bom aspecto. Ele disse que oportunamente sentia um mal-estar estomacal. E na época foi detectada uma úlcera. Mas naquele tempo ele era de temperamento violento e estava de mal com a vida. Resolveu dedicar-se à jardinagem. E notou que o mundo é muito bonito e pode ser ainda mais belo se nós o auxiliarmos. Se ao invés de deixarmos espinhos pelo caminho, se nós plantarmos flores. Ainda mais se plantarmos árvores que deem flores, mas que também sejam frutíferas. E agora ele estava com um câncer. E ali estava exatamente para que o médico pudesse fazer uma avaliação. Ele levava todos os exames. E depois que o médico viu a extensão do câncer, sugeriu-lhe uma cirurgia imediata. E ele disse: mas eu não posso. O senhor veja, eu tenho 78 anos e devo viver a minha vida ao máximo. Se eu me operar agora, eu perderei a melhor quadra do ano, que é a primavera. E na minha condição de jardineiro, eu tenho um seminário de mudas, de muitas plantas que eu vou colocar nas ruas e nas casas, que as pessoas irão comprar para tornar a paisagem mais bela. Se eu me operar, a convalescença larga, logo depois se vai a primavera, e eu serei responsável por deixar o mundo menos bonito, menos florido. E o Dr. Bernie Siegel disse-lhe: mas é uma questão de vida ou de morte. Quantos meses, doutor? Operando, você tem uma sobrevida de 6 a 10 meses. Não operando, você terá uma sobrevida de 2 a 4 meses, caso não ocorra uma parada cardíaca. E com muitas dores. Ele disse: olha, vale a pena. Como eu me amo, eu vou dizer para o câncer que por favor me respeite. E vou dizer ao estômago que por favor se imponha. Como é que ele admite que esse sujeito estranho invada-lhe a residência? Crie-lhe uma situação desagradável e se expanda. Assim que passe a primavera, eu voltarei, doutor. Está bem? E o médico disse: não o posso forçar. E esqueceu-se do cliente.
Anotou na ficha de 2 a 4 meses de sobrevida. Oportunamente ele chegou ao seu consultório e, ao examinar as fichas da clientela para atender no dia, lá estava Johnny Florio. E ele verificou que se haviam passado 6 meses. Ele chamou a enfermeira e disse: você se enganou. Este homem já morreu. Ela disse: então ressuscitou. Porque ele está aí na sala. E ele disse: mas não pode. Ele deve estar ao quebrado. Ela disse: não parece. Então mande-o entrar. E Johnny Florio entrou sorridente e disse: olá, doutor, vim operar-me agora. Porque veja bem, já acabou a primavera, já passou o verão, já estamos entrando no outono. E claro, eu então poderia operar-me no outono. Suportaria o inverno muito bem, terei bastante tempo para repousar e para preparar a primavera. Submeti a uma bateria de exames. O câncer não havia crescido, não tinha metástase. Operei-o. Tirei-lhe 3/4 partes do estômago. Recomendei-lhe quimioterapia como medida preventiva. Ele sorriu, agradeceu, teve uma convalescência muito boa, saiu do hospital menos de 5 dias. E claro, eu me esqueci de Johnny Florio. Mais tarde, 6 anos, eu chegava ao consultório e lá estava a ficha dele. E eu disse à enfermeira: desta vez, por favor, ele não pode estar com 84 anos, após uma cirurgia tão delicada. Ela disse: não sei, mas é ele quem está aí fora. Mande-o entrar. E armei-me para expulsar o mistificador, o intrusão, que vinha brincar com o nome de Johnny Florio. E ele entrou corado, sorridente: olá, doutor. Veio fazer alguma revisão? Não, não. Eu me esqueci de lhe fazer uma pergunta. E tenho urgência de fazê-la, doutor. E qual é a pergunta? Eu queria saber, eu me esqueci quando eu saí do hospital. O que é que eu posso comer, doutor? O senhor coma ácido inoxidável com qualquer substância corrosiva, porque no senhor não faz mal. Agora sente-se e me explique o que é que o senhor fez da sua vida. Ele disse: bem, eu tinha dito ao senhor que o estômago teria que reclamar com o câncer. E diariamente eu dizia ao meu estômago: você já se alimentou o suficiente. Agora vai se alimentar o necessário. E vamos os dois expulsar algum remanescente. Porque eu preciso de viver. Eu tenho que colocar beleza no mundo. Eu tenho o dever de tornar o mundo melhor. Eu preciso de ter alegria. E como o senhor sabe, eu estou planejando com a minha família a celebração do meu 100º aniversário. Bem, eu nunca mais vi Johnny Florio, mas eu acredito que ele deve estar preparando-se para comemorar o seu 100º aniversário.